crianças, boa tarde. Então agora nós vamos dar continuidade na nossa apostila de Geografia na página 294, capítulo 5, Organização Política do Brasil. Então vamos lá. Para conversar, nós temos aí que aparelho é esse e para que serve? Nós temos aí uma urna eletrônica. Para que serve a urna eletrônica? Para contabilizar os votos, certo? Quando esse aparelho é usado? É usado nas eleições, né, gente? Em sua opinião, por que as pessoas devem usá-lo? Por que as pessoas devem votar? Para estar expondo as suas escolhas, suas vontades de quem quer escolher para governar nossa cidade, nosso país. Então vamos lá. Tipos de governos, página 296. Temos aí uma história em quadrinho. Nina e Beca. Oi, Nina. Ontem foi dia de eleição e eu fui com a minha mãe votar. Votar? Você não vota. Eu não votei. Minha mãe votou para presidente, governador, deputados e senadores. Eu só a acompanhei. Por que os adultos têm que votar? Eles votam para escolher os governantes, as pessoas que vão governar o Brasil. Por exemplo, o presidente. O presidente é quem governa o Brasil. Mas ele governa sozinho? Minha mãe falou que hoje em dia é o presidente que governa, mas acho que ele não governa sozinho. Hoje em dia, antes do presidente, quem governava o Brasil? Ah, Nina, isso eu já não sei. Então vamos lá, converse com um colega e responda as questões. Número 1, em sua opinião, por que é importante que os adultos votem? Para expressar a sua escolha, a sua cidadania, expor as suas vontades. Todo mundo tem o direito de votar porque todo mundo faz parte dessa sociedade. Então todo mundo então todo mundo tem direito a escolher quem vai representá-la. Número 2. Como o Brasil é governado atualmente? Quem é que governa o Brasil? Presidente. Número 3. Sempre foi assim? Como o Brasil era governado antigamente? Não, gente. Não foi sempre assim. Na página 297, pessoal, nós temos a explicação dessa matéria. Então, acompanhe a minha leitura aí. No Brasil, as formas de governar e o jeito como os governantes são escolhidos mudaram bastante com o tempo. Então, vamos voltar lá para 1500. Na época em que os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, eles eram governados por um rei, Dom Manuel I. Mesmo estando distante, ele era ele quem governava o território que hoje é o Brasil. Lá de Portugal, ele dava as ordens. E os subordinados dele, que estavam aqui no Brasil, iam executando o que ele mandava. O Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, quem mandava no Brasil era os portugueses que estavam lá em Portugal, né? Eles tinham os funcionários dele que estavam aqui, que recebiam as ordens dadas por eles, e de lá eles estavam mandando. No Brasil, o rei era representado pelos donatários das capitanias e, posteriormente, pelo governo geral. Vamos lá. Entre 1822 e 1889, algumas coisas mudaram. O que houve? Vamos lá. Após a independência, o Brasil tornou-se um império e teve 2 imperadores, Dom Pedro I e depois seu filho Dom Pedro II. Nesse momento, o Brasil passou a ser uma monarquia própria, com poderes concentrados nas mãos do imperador. O imperador, ele era uma espécie de presidente, era ele que mandava. Não era mais Dom Emanuel que estava lá, né? Até porque isso foi muito tempo, Dom Emanuel já tinha até morrido. Em
a partir de 1889. A República foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. O Brasil passou a ser governado por um presidente escolhido por meio do voto e com um mandado definido. O poder passou a ser dividido em 3 esferas: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Mais à frente eu vou explicar para vocês o que são esses poderes. Na página 298, nós temos aí, você já viu, em rosa, que está escrito assim. No capítulo 4, você viu que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Vamos relembrar o que isso quer dizer? Aí a Beca diz o seguinte: você já notou que em todos os documentos oficiais sempre aparece o nome completo do nosso país? Por que tem que aparecer? Porque é um documento importante, um documento oficial. Quando eu vou assinar alguma espécie de documento, eu não tenho que assinar meu nome completo? Justamente, o nome do Brasil não é só Brasil, é República Federativa do Brasil. Mas nem sempre foi esse nome. Esse nome é o último que ficou. Antes ele teve mais outros nomes que a gente vai falar mais à frente. Nas certidões de nascimento, passaporte, registro geral, carteira de identidade e carteira nacional de habilitação, que é a carteira de motorista, entre outros documentos, o nome do país aparece de forma completa: República Federativa do Brasil. Junto com ele, há um dos símbolos nacionais, o brasão das armas da República, que é esse aí que está embaixo. Vou até colocar aqui no vídeo já. O brasão da República, ou brasão das armas do Brasil, é um dos símbolos nacionais e foi encomendado pelo primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. O uso desse brasão é obrigatório em documentos oficiais e está sempre em todos os períodos públicos dos governos municipais, estaduais, federais, além de quartéis militares e policiais. Então vamos lá. Página 299. O que é República Federativa do Brasil? Somos uma república, ou seja, uma forma de governar em que o chefe de Estado é escolhido pelo povo, normalmente por meio do voto livre e secreto. Em nosso caso, temos o presidente da República, eleito a cada 4 anos. Somos diferentes, por exemplo, da monarquia em que o rei é o chefe e fica no trono até morrer, sendo substituído por um filho e assim por diante. Então vamos lá. Exercício número 1. Indique o nome de 2 documentos nos quais podemos encontrar o nome completo do Brasil. Gente, essa é muito fácil. Número 2. Explique com suas palavras o que quer dizer a palavra república. Vocês podem ver que na página 298 nós temos o glossário. O glossário é o significado da palavra. Já tem a resposta. No finalzinho da página 299, o Brasil, além de ser uma república, também é uma democracia. Ou seja, além de escolher seus governantes, o povo também tem o direito de participar das decisões políticas do Brasil. Um exemplo. Antes do presidente atual, Bolsonaro, era quem? O povo escolheu para ser presidente a Dilma Rousseff, certo? Mas aí o pessoal não estava satisfeito com o trabalho dela e fizeram o quê? Um impeachment. O que é o impeachment? É quando eles querem tirar o presidente, certo? Aí eles votaram, tudo. Não é assim, o pessoal quer, vai lá e tira, não. Tem que ter uma votação, tem que ter toda uma reunião para chegarem a essa conclusão. Chegaram à conclusão e tiraram a presidente. Quem ficou no lugar dela foi o vice-presidente da República, que era Michel Temer, se não me engano. Depois disso, houve outra eleição, aí o Bolsonaro ganhou. Vamos lá. Página 300. Temos aí as crianças do Eleva e cada um fala uma coisa. Vamos lá. Vamos começar pela Duda. Utilizar o voto para escolher seus representantes. Luquinha. Candidatar-se a cargos políticos. Nina. Propor melhorias para
para a comunidade ao participar de partidos políticos, associações de bairro, conselhos municipais, etc. Beca, acompanhar e opinar sobre o que os governantes estão fazendo. Theo, vivendo em uma democracia, os brasileiros têm direito a... E Torugo, reclamar se os políticos não trabalharem a favor de toda a população. Na verdade, aí, a tia Adriele deveria ter lido primeiro o que o Theo diz, porque o que está à volta dele são os direitos da população. Então, fica a dica. Agora, na página 301, nós vamos começar a estudar os poderes, os 3 poderes. Vocês podem ver aí que a imagem acima, temos a Praça dos 3 Poderes, que fica em Brasília, no Distrito Federal. Então vamos lá, os 3 poderes do Brasil, diferentes atribuições. O que cada um faz? Cada um tem um papel diferente. Número 1. Essa praça chama-se Praça dos 3 Poderes. O que você acha que são os 3 poderes? Logo abaixo, o Brasil é uma federação, ou seja, ele é dividido em unidades federativas que podem elaborar as próprias leis e escolher os seus governantes, apesar de estarem submetidas a um governo central. Portanto, o sistema político brasileiro está organizado em 3 esferas. Foi aquilo que eu falei na aula de história. Então, vamos lá. Vamos começar por fora. Nós vivemos no planeta Terra. O planeta ele é dividido em continentes. Os continentes são divididos em países. Os países são divididos em regiões. As regiões são divididas em estados. Os estados são divididos em municípios. Os municípios são divididos em bairros. Os bairros são divididos em ruas. E assim por diante. Lembram disso? A mesma coisa disso que eu acabei de falar é sobre essa esfera dos poderes, né? Temos o poder municipal, estadual e federal. Na página 302, está dizendo assim: cada uma das esferas é administrada por 3 poderes. São eles os poderes legislativo, judiciário e executivo. Vamos ver como as esferas do poder político se relacionam com esses 3 poderes? Então, agora nós vamos começar pelo poder legislativo. Então, vamos lá. O poder legislativo é responsável pela criação de leis que podem valer para todo o país, para determinado estado ou para determinado município. Legislativo vem de leis. Então vamos lá, número 1. Por que você acha que as leis são importantes? Gente, imagina se na nossa sociedade não tivesse leis, todo mundo pudesse fazer o que quisesse, ia ser a maior bagunça, não ia dar certo, né? Então as leis são muito importantes e são importantes ser seguidas, né? Poder legislativo nas diferentes esferas. Na esfera municipal, há os vereadores com mandato de 4 anos também. Eles trabalham na Câmara Municipal de seu município. Na esfera estadual, há os deputados estaduais, também com mandato de 4 anos. Eles trabalham na Assembleia Legislativa do Estado. Na esfera federal, há os deputados federais que têm mandato de 4 anos também. E os senadores, que têm mandato de 8 anos. Eles trabalham no Congresso Nacional em Brasília. Mandato, gente, é o tempo pelo qual o político ocupa no cargo político, certo? Eles têm direito a... Cada mandato dura 4 anos, exceto do senador, que dura 8. Então, aí embaixo nós temos uma foto do Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo Federal. Ele tem 2 casas onde os representantes do Legislativo se reúnem, o Senado e a Câmara dos Deputados. Certo?
Então, pessoal, vamos encerrar agora a nossa aula de geografia dessa semana. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que a tia tá aqui disposta a ajudar todos vocês, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus.